sou a Vitória Giovana. Meu nome é Thiago Meirelles. E nós somos o Pó Direito. Hoje vai ter uma conta pra pagar, que é a segunda vez já, né? Exatamente. Quem vem 2 vezes no Pó Direito já tem uma conta pra pagar. O que você prefere pagar? A luz ou a água, professor Benedito? Eu acho que nem a luz, nem a água. Não serve o telefone? Ele sempre sabe se sair, né? E agora eu estou agora com a charada na cabeça tentando identificar o que é. Ao final você vai explicar por que você vai pagar o telefone, tá? Porque eu quero entender essa piada. Vamos lá, gente. Estamos aqui com o nosso professor. Além de professor, nosso mestre. Aquela pessoa que pra sempre vai ser o nosso psicólogo também, né? Toda vez que a gente tem uma decisão pra tomar no nosso escritório, da nossa vida, a gente sempre busca você. Porque além de ser um grande professor, você também é muito, pra mim, né? Mentor espiritual. É uma pessoa que, assim, sabe muito da Bíblia, de Deus, e, assim, eu realmente te tenho como uma grande referência na minha vida. Você sabe disso, né? Ele fica com vergonha. É uma satisfação estar aqui, Vitória, Thiago. Que legal, que legal. Professor, é o seguinte, hoje a gente tá aqui com um papo para falar um pouquinho sobre governança. Eu fiquei sabendo aí que, eventualmente, o senhor já tá pré-candidato? Sou pré-candidato a prefeito de Porto Velho. Essa história veio da onde? Porque depois dessa tranquilidade... Porque tem um primeiro episódio, contextualizando, tem um primeiro episódio, que eu vou apontar aqui, que eu vou colocar aqui, ó, que é o seguinte, esse homem já foi, eu vou deixar ele falar o que ele já foi. Ele já foi farmacêutico, policial, advogado, jornalista, o que mais, doutor? Ele também conta história. Conta história, piada. Escreveu mais de 30 obras. 45, Vitor. 45. Você está desatualizada. Ele sempre humilha de um jeito. É pós-doutor. Ou seja, gente, ele já fez mestrado, aí ele fez doutorado, depois ele fez pós-doc. Assim, é uma pessoa que não para de estudar, é uma máquina mesmo. E agora decidiu ser pré-candidato a prefeito. Por quê? Veja bem, Vitória. Eu sou hoje um cidadão porto-velhense. Só em Porto Velho vou fazer 25 anos, 40 e poucos anos de Rondônia. Amo essa terra, amo essa cidade. E eu tenho para mim, pela experiência de vida que eu tenho, que Porto Velho pode melhorar muito, mas muito mesmo. Nós amamos essa cidade e vemos que tem coisas aqui que a gente pode melhorar. E essa indignação dessa demora da melhoria me levou a tomar essa decisão. Mas também a indignação pelo fato de que eu tinha um candidato que comungava comigo os mesmos princípios cristãos, que comungava comigo a capacidade que eu vejo nele de um homem desprendido de realizador, que é o deputado federal Fernando Máximo. Ele ia ser pré-candidato a prefeito? Ele era um pré-candidato a prefeito. Nas pesquisas quali que nós mesmos fizemos com alguns amigos, nós vimos que ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. Era uma pessoa que atendia os requisitos exigíveis meus como eleitor, que sou de Porto Velho. Mas ele foi preterido, puxaram, em outras palavras mais simples, puxaram o tapete do Fernando Máximo nessa questão partidária. E quando surgiu isso, nós tínhamos conversado já. Eu fui um dos que incentivei o Fernando Máximo desde o primeiro momento, lá atrás, para ser candidato a deputado federal, inclusive. E por quê? Porque eu era conselheiro do Tribunal de Contas, eu era relator da saúde, e via nele aquele cara sério, aquele médico humanista, aquele médico que vai para os bairros atender mulheres, crianças, idosos, dependentes químicos, moradores de rua. E eu estou falando isso porque eu fazia esse trabalho social com ele também, lá pela Igreja Batista, na qual congrego. Então é aquele cara que eu fiquei apaixonado pelo trabalho dele como médico e como humanista que ele é. E eu tinha um compromisso com ele. Se você for o candidato a prefeito de Porto Velho, estou contigo. Quando ele foi preterido e puxaram o tapete do Fernando Máximo, lá no próprio partido dele, nós resolvemos conversar. E muitos líderes religiosos, você sabe que eu sou uma pessoa muito temente a Deus, sou batista, e desses líderes religiosos, sem exagero, pelo menos uns 280, conversando, eles resolveram que tinha que ter uma pessoa de princípio cristão. E me fizeram um desafio.
Eu sou uma pessoa que aceito desafios. Sempre a minha vida foi um desafio. Aceito desafios, né? Você sabe, eu venci até o câncer. Então, quem vence um câncer não tem medo de nada. É uma luta árdua. É Davi contra Golias. Não são armas convencionais que levam você a vencer uma eleição. Mas Porto Velho já é diferente. Porto Velho elege pessoas inusitadamente. Como o próprio Wildo foi assim. Ele saiu do zero lá da pesquisa e ganhou a eleição. Como foi o Mauro Nazif naquela época, como foi o Roberto Zubini, como foi tantos outros, que é o atual prefeito. Então, Porto Velho tem um eleitorado diferente e exigente. Porto Velho tá cansado. Eu sinto essa sensação quando a gente vai andar nas ruas e tudo mais, você vê um povo cansado do mesmo. E cansado, às vezes, às vezes você pensa que, principalmente eu vou falar minha sensação como eleitora, toda vez que inicia um ano que inicia ali depois da diplomação, né, do prefeito e tudo mais, o novo prefeito, quando vai iniciar, eu fico, agora vai. E aí a gente fica frustrado. E assim, eu gostaria de entender, porque eu vejo você muito falando sobre essa questão dos princípios cristãos. Por que você acha que a pessoa que tem que governar o nosso município tem que ser uma pessoa com princípios cristãos? Veja bem, cada vez mais a nossa sociedade nos leva a repensar valores. E o que existe mais de importante numa sociedade, numa cidade? A cidade não existe por si só. Quem faz a cidade são as pessoas que vivem nela. São os homens, são as mulheres, são os jovens, são crianças. Enfim, todos aqueles que empregam e são empregados, esses é que fazem a cidade. Mas a gente não vê políticas públicas voltadas às pessoas. Vamos dar um exemplo? Você como mulher. A mulher de Porto Velho. Vamos começar na saúde. Não existe efetivamente uma atenção à saúde da mulher em Porto Velho. E eu digo isso assim. A mulher, no caso do preventivo, do câncer de colo, de útero, de mama. Não existem médicos que, por exemplo, cheguem até os 75 bairros dessa cidade. Aos 12 distritos do município extenso que é Porto Velho. Estão totalmente desassistidos. Os distritos estão totalmente abandonados. Eu moro perto de São Carlos, como eu vou para o sítio. Você já até conheceu o sítio. Então, a gente sente que essas pessoas estão totalmente até desencantadas, desassistidas. E desassistidas, assim. Então, eu falei da mulher. Mulher, nesse caso, e quando mulher quando está grávida... Não, mulher até violência mesmo. Não, a violência contra a mulher. A gente veio, eu acabei de encontrar o doutor Álvaro, o desembargador Álvaro Calix Ferro hoje, ele me preocupa muito com isso. Violência. Você sabe, eu já contei a minha história. Eu sou desde criança eu fui vítima de violência doméstica, com meu pai batendo na minha mãe. E são coisas que às vezes não saem de dentro do teto daquela casa. E a gente vê pessoas como o doutor Álvaro lutando por isso. Hoje nós nos encontramos ele lá no comando da geral da PM, nós estávamos lá para ajudar a resolver o pessoal do Morar Melhor, do Total Ville 1 e 2, que estão com problemas sérios, né, de segurança pública, onde aconteceram aqueles tiroteios ali, o crime organizado. Quer dizer, e a gente encontra uma pessoa que tem sensibilidade com pessoas. Então, como eu estou falando da mulher, a mulher não é completude. Então, como eu falei, a prevenção de câncer de colo, de útero, de mama, mulher gestante, assistir a gestação desde o princípio, até quando ela ganha o neném, no pré-natal, depois na infância dessas crianças. Depois a criança, por exemplo, a filho dessa mulher, que tem que ir para a escola. A maternidade está caindo os pedaços. Mas mesmo assim, a maternidade, você sabe, você conhece bastante ali, mas mesmo assim, olha, eu estou falando a maternidade como uma completude. Não só aquela maternidade que lá dá um carinho, que lá dá um presentinho no dia, que é importante para a mulher, mas estou falando de assistir de verdade essa mulher lá na casa dela, porque muitas não conseguem nem chegar a ser atendidas ali na maternidade. Então, eu estou falando dessa saúde da mulher. Vou falar o idoso. O idoso deveria ter um médico que atendesse ele na casa dele, para ele não precisar transitar de ambulância para todo quanto é lugar até chegar no lugar para ser atendido. Né? O idoso. O nosso jovem precisa de uma atenção na saúde, mas ele precisa de uma atenção na educação. Temos milhares de crianças aqui fora de sala de aula. O pessoal fala assim, mas não tem. Tem. Por exemplo, vamos pegar lá o meu vaqueiro. O meu vaqueiro tem 7 crianças.
Das 7 crianças dele, 5 estão fora da sala de aula. Ele chegou em mim e falou assim, olha, doutor, infelizmente eu estou pedindo demissão, o Anderson, estou pedindo demissão aqui do trabalho meu, que eu preciso trabalhar, mas eu tenho que ir para um lugar onde eu possa ter todas as minhas crianças em sala de aula. Foi para Candeias, para as crianças dele entrarem na sala de aula. Por quê? Porque não tem transporte fluvial para levar essas crianças para a escola todo dia. Então, não tem estrada suficiente. Então, a estrada que eu estou falando para o transporte escolar é uma estrada também para onde a ambulância vai para buscar uma pessoa, é uma estrada que vai para escoar a produção do produtor rural. Nós não temos uma política de regularização fundiária adequada para o homem do campo. Eu sou um produtor rural e nós não temos uma política adequada de regularização fundiária. Aliás, nós não temos nem urbana direito, porque o pessoal do setor chacareiro estão tudo lá ansiosos esperando uma regularização fundiária. Cara, são muitas... Uma coisa que ele tocou, Vitória, que eu acho importante, até porque eu vivo aqui, eu sei como é que é Porto Velho, é a segurança pública. Qual seria a situação da segurança pública? O senhor tem alguma experiência nesse assunto? Bom, experiência, veja bem. Eu lembrei porque de das profissões foi policial. Não existe a Barbie 1000 profissões? Existe aqui Benedito 1000 profissões. Ele já foi policial. Em Rondônia, né? Eu tive a oportunidade de ser policial civil. E ajudei em todas as áreas, na questão preventiva, na questão de vigilância, de capturas, investigações. E isso deu uma experiência pra gente. Mas hoje mesmo nós estivemos lá no Comando Geral. Para ver essa questão lá do Morar Melhor, do Total Ville 1, 2, e também de outras áreas da nossa cidade que tem um problema sério de segurança pública. Mas aí você fala, o pessoal lá de falar assim, mas isso não é competência do município, é uma competência constitucional realmente do Estado. Estado que cuida de segurança. Mas nós temos uma atuação em governança daí multinível. A União tem responsabilidade com a governança na segurança pública. O Estado tem realmente, com uma definição constitucional, a segurança pública preventiva, com a polícia ostensiva, que é a PM, e com a polícia judiciária, que é a polícia civil. Mas no município pode ajudar? Pode, muito. Por exemplo, se iluminar melhor as nossas ruas. Se dá tornar a nossa cidade mais eletrônica, mais moderna, cidade onde teríamos, por exemplo, câmeras de segurança espalhadas por todos os rincões dessa cidade. Nos 75 bairros. É possível fazer isso? Transformar a nossa cidade, uma cidade eletrônica, nesse sentido, totalmente vigiada eletronicamente? É possível. O município pode fazer isso para ajudar as forças de segurança? Pode, não só pode, como deve fazer isso. A sensação de segurança de ter uma câmera, de você estar vigiado. Nós estamos diante de câmera aqui agora, né? Você tem que se preocupar com o modo técnico, o que você vai fazer, o que você vai falar e tal. As pessoas sentem isso. É o Big Brother, né? A pessoa fala assim, eu estou sentindo vigiado, aí eu vou me policiar melhor. Então vai inibir a prática criminosa uma câmera. Se tiver câmeras espalhadas, inclusive vai ajudar não só na prevenção, mas vai ajudar na hora de dirimir a autoria, as consequências de um crime, como ocorreu esse crime. Vai ajudar nas investigações policiais, inclusive, e nas prevenções. Quantas pessoas hoje, com a identificação de câmera, elas são presas, elas eram pessoas que tinham mandado de prisão em aberto, são presas porque foram num evento. Caramba. E são tantos isso problemas é uma que coisa agora... que passa despercebido, né? Ele falando agora faz total sentido. Mas eu acho que são coisas... A inteligência artificial tem muita coisa que hoje a gente pode utilizar e tem muita tecnologia a nosso favor, né? No dia a dia, eu acho que a gente acaba não olhando. Mas, professor, eu tenho uma dúvida aqui, porque realmente não tem como a gente não falar sobre isso. Hoje a gente está gravando dia 10 de maio, entendeu? Então, tá no auge de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E tá sendo chocante para mim, de longe, porque a gente está em uma ponta, eles estão em outra. Imagina ver tudo isso e saber que isso daí não é uma realidade distante da nossa. Já teve, inclusive, e eu gostaria de saber se o que o senhor pensa sobre isso como pré-candidato, porque eu imagino que você tenha que ter algum tipo de estrutura para... O nosso município tem que ter uma estrutura. A gente nunca acha que vai acontecer, né? Isso. Mas veja bem, mas 2014, aí Rio de Janeiro, né? Meu filho, é só chover, Rio de Janeiro vira um rio, o Rio Madeira. É verdade, eu moro ali perto. Tem há dias que eu não consigo chegar em casa se eu tiver com carro pequeno. Com a caminhonete eu ainda passo. Mas a maior parte dos carros afogam ali
no Rio Madeira com a Rio de Janeiro, que na verdade virou um rio mesmo. Então, nós temos problemas, tudo bem, lá no Rio Grande do Sul, região que eu conheço profundamente ali, na região de Canoa, onde eu era professor da Ubra, era advogado da Ubra, ajudei a fundar a Ubra aqui em Porto Velho, em 2000. Desde essa época eu fui muito para o Rio Grande do Sul, conheço, tem muitos amigos meus lá que perderam tudo agora. Então, essa é uma questão até de amor cristão mesmo, né? Eu fiz minhas campanhas, fiz minhas doações, até rogo às pessoas que no Pix oficial do Rio Grande do Sul continuem fazendo doações, porque todo o dinheiro ainda é pouco para ajudar aquelas pessoas que perderam tudo. É um desastre natural. Isso, né? Eu penso que às vezes a gente pensa que não tem uma coisa que só o dinheiro importa. Gente, eu tô fazendo uma campanha de oração. De oração também, mas inclusive a oração eu pedi ela isso. É muito importante. Sim. Quem é cristão sabe disso, né, Vitória? A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. E é uma realidade. Tem efeitos. Então, não só a questão material, mas também espiritual. Né? Mas voltemos então para o nosso Porto Velho aqui. Porto Velho passa ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito, nós temos esses problemas dos alagamentos. Onde também as pessoas perdem tudo. Na última enchente que nós tivemos aqui, o mês passado, o pessoal do bairro Três Marias, eu conheço pessoas ali que perdeu tudo. Perdeu a casa, perdeu o alimento, perdeu os móveis, perdeu tudo. Perdeu até o álbum de recordação da família, das fotos. Então isso é terrível. Mas são coisas que repetem, sim, em família. E todo ano repete essas coisas. Não repete talvez na mesma proporção todo ano, mas todo ano nós temos pontos de alagamentos aqui na cidade. E por que nós temos? Porque nós não temos os nossos rios aqui, os igarapés nossos, eles não têm uma canalização. Tem que ser canalizados. Eles, as manilhas onde existem são insuficientes para atender o volume de águas pluviais, águas das chuvas. Nós não temos, além dessa canalização, galerias suficientes para atender. Então nós temos que fazer obras com galerias, que são obras caras, e eles falam assim, é uma obra enterrada, não dá volta, então não faço isso. Então entra um dirigente, sai outro dirigente municipal, e isso não é feito. Então nós temos que ter uma obra de urbanização com galerias, com canalização dos nossos igarapés, com matas ciliares nessa formação, inclusive urbanização, aproveitar para urbanizar, melhorar, deixar a cidade mais bonita. Nós somos uma cidade careca, né? Sem muita árvore. A árvore ajuda nisso. Nós temos que melhorar essa situação, deixar ela mais bonita, a gente está urbanizada. Na Amazônia e a gente não pode ser uma referência nisso quando a gente entra na nossa cidade. Quando entra na nossa cidade, eu fui para o sul agora, em Curitiba, eu me senti mais num lugar de verde do que quando eu estou na minha cidade. Que é a Amazônia brasileira, que né? Loucura, o maior né? do planeta. Então a gente precisa de ter um cuidado com isso, mas se não fizer essas obras, primeiro, essas drenagens, né? Porque passa pelo saneamento básico, drenagem. Vamos contar uma experiência aqui. A experiência que eu tive em parte em Ouro Preto, quando eu morei, mas o que eu tive em parte lá na minha infância, vamos voltar lá. Um prefeito da cidade, lá de Paraguaçu Paulista, onde eu vivia quando era criança, ele fazia umas frentes de trabalho daqueles que estavam desempregados na cidade para limpar os igarapés. Tirava todo o lixo, aprofundava a vazão, e aí para desafogar o fluxo da água, né? E evitar enchentes. Fazia isso na onde? Fazia isso no verão, porque quando chegava o inverno já estava tranquilo. Mas a gente tem que ter esse cuidado de fazer isso preventivamente. Aí o cara fala assim, mas é uma obra muito cara, é uma obra que vai incomodar as pessoas. Caramba, os caras conseguem fazer escavação hoje para fazer obras de metrô sem incomodar a cidade. Nós temos tatuzões aí, nós temos equipamentos, nós temos tecnologia. A gente pensa perfeitamente possível você utilizar a tecnologia e resolver um problema dessa envergadura. Hoje que não é só engenharia, tá? É um problema de urbanização também. E hoje eu acho que a gente precisa de um gestor, mais do que um gestor que venha para curar dores, é um cara que previne, né, cara? Porque imagina, a gente parece que só se preocupa quando já aconteceu. Não tem que existir problema. Exatamente, existe a política para que não haja esse tipo de problema. Porque se não fosse para ter um gestor ali, cara, deixa do jeito que tá, coloca um monte de líder de bairro, tira prefeito, tira isso, deixa um monte de líder de bairro, que eu tenho certeza que às vezes funcionaria até melhor, porque é assim que funciona na Suíça. O problema é que as pessoas pararam de ouvir as pessoas. Eu estou andando aqui nesses 75 bairros. E a gente tem ouvido muito clamor das pessoas. Ontem nós fomos no setor chacareiro. A pessoa falou assim, olha, as pessoas nos abandonaram aqui. Completamente.
Não existe uma política voltada para o pessoal do setor chacareiro que produz frutas, verduras, legumes. Primeiro, nós tínhamos que resolver essa situação, como eu disse, de regularização fundiária desses setores. Depois, nós temos que agregar valor nesse produto. Nós somos uma cidade, uma capital, que nós não temos um distrito industrial. Onde é o distrito industrial de Porto Velho? Realmente não tem. Nós não temos distrito industrial, que a gente possa chamá-lo de distrito industrial planejado, onde a gente pode atrair investidores para cá, onde a gente pode agregar valor nos produtos, nas coisas que são produzidas aqui. Ontem nós fomos lá, o pessoal rico planta café ali, planta todo tipo de verdura, E tem planta tanta coisa pra rosas, fazer flores, aqui, né? planta tudo, frutas, mas não se agrega valor nisso. Então nós temos que organizar, cabe ao setor público estabelecer uma política pública nesse sentido. Ajudar no cooperativismo, ajudar na agroindústria para transformar esse produto e agregar valor, gerar emprego e renda. Eu tô pro sentindo pequeno. muito essa falta de movimentar, porque na época, por exemplo, teve a época da usina aqui, foi um boom econômico, você via a cidade próxima, a cidade cheia, a cidade com gente, a cidade parece que o dinheiro girava. E tá faltando falta um isso. centro grande faltando. para trazer o investimento. Realmente foi uma boa ideia. E parece que você só cresce quando você sai de Porto Velho. Eu não quero ter essa sensação. Eu vou crescer e eu vou continuar em Porto Velho, porque eu acredito que vai vir uma pessoa que vai modificar isso, um gestor Vitória, de verdade. Porto Velho tem que tomar seu destino nas próprias mãos. Olha só, nós temos agora um investimento que foi anunciado aqui que vai mudar Porto Velho. Porto Velho tem que se preparar nessa próxima década para se tornar a grande cidade vocacionada que ela é. E qual? Por exemplo, a Fertipam vai se instalar aqui, uma das maiores indústrias de fertilizantes do planeta. Nós temos aí uma realidade em contexto que o agronegócio é que bomba Rondônia. É que segura a economia do Brasil. Do Brasil. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Fazenda e naquela época nós fomentávamos essa atividade porque a gente sabe que o Brasil é um celeiro. E aqui basta corrigir o solo, como ontem nós vimos lá, o pessoal reclamando que não tem calcário. O calcário corrigiu o solo nosso dá de tudo. Basta fazer a correção, tirar a acidez do solo. Eu sou agricultor também. Quando eu tiro a acidez do meu solo lá, até o pasto onde eu coloco 3 cabeças de gado, eu dobro para 6. Isso evita também o desmatamento, já é uma atividade sustentável. Então eu tenho que ter gente para ouvir o setor e não sentar no gabinete com ar-condicionado e achar que eu sei de tudo, que ninguém é salvador da pátria e ninguém pretende ser, mas tem que ouvir pessoas. Eu já estou fazendo isso com uma equipe. Eu vou estabelecer com tendas em cada um dos 75 bairros, em cada um dos 12 distritos, para ouvir as pessoas e fazermos um planejamento estratégico para Porto Velho. Para Porto Velho estar preparada para esse grande boom econômico que será nessa próxima década. Eu não estou falando nas próximas décadas, não. Estou falando na próxima década. Então Porto Velho tem que correr contra o tempo, se estabelecer com saneamento. Saneamento é água tratada, coleta de lixo, e não lixo caro, igual está sendo de Porto Velho, que até empresários ricos estão reclamando do preço de coleta de resíduos aqui em Porto Velho. Tem que ter um preço adequado e justo para a nossa população. E ainda o saneamento, como eu falei, com a galerias, com os nossos igarapés canalizados, tudo isso passa por saneamento básico. Nós só temos 1,5% de saneamento básico, desde os ingleses na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A gente já falou sobre educação, a gente falou sobre várias coisas. E esse homem já foi tudo, né? Não, pelo amor de Deus. Ele já foi professor, ele já foi secretário de finanças, ele já foi diretor de hospital, ele já foi policial, farmacêutico, ele já foi farmacêutico, jornalista, advogado. Não, sim, advogado. Conselheiro do Tribunal de Contas. Escritor também, né? Escritor. Não, pra mim, a profissão mais engraçada dele. Porque ele não acredita em horóscopo, ele não acredita em signos. E aí, o que acontece? Quando ele tinha o jornal dele, essa história eu vou contar porque ele contou no último episódio, eu acho muito hilária. Mas quem quiser saber é só ir lá. Mas, basicamente, ele tinha a parte do horóscopo. Aí, o que acontece? Como ele não acreditava, só que o pessoal acreditava, ele fazia o seguinte, ele usou um nome chamado João... Gianni Bevenuto. Quem era ele, ninguém sabe, meu amigo. Era ele mesmo. Aí ele chegava o seguinte. Aí o Thiago, sei lá, leonino, o Thiago chegava doente, ele colocava assim, Leão, cuide da saúde. Aí o outro tinha levado um chifre, ele
fulano de tal. O amor está no ar. Calme aí. Gente, Cara, ele era demais Vitória, nessa história. eu acho que ele zerou Já a foi vida. tudo, ele a vida. zerou. E assim, e uma coisa legal que a gente pode fazer aqui, até para quebrar um pouco o protocolo do pó direito, é a dinâmica, uma dinâmicazinha. A gente pode falar, sabe o quê? Alguma palavra ou assunto, e aí É legal, defina em uma frase as perguntas que a gente vai fazer. Gostei, Thiago, vai, não começa. é legal? A gente pode Começa. falar família. Família é uma base. É uma base, né? Eu sou casado há quase 30 anos com a Dora e tenho um filho, Abner, e família é a base da gente. Deus. Deus é tudo. Linda essa definição. Não Deus tem nem é o que tudo. falar, né? Falou sobre a doença câncer. Câncer, passei por isso. Tinha 30 dias de vida e o câncer me ensinou uma coisa: que a gente não pode desistir da vida. Não pode perder o entusiasmo. O entusiasmo é o Deus que tem dentro da gente. É fé. Quando eu tenho fé, realmente eu posso mover montanhas. Agricultura. Agricultura é o que o Brasil é, o que Rondônia é. O celeiro onde você colhe todos os alimentos. Educação é transformadora. O único caminho que pode levar ao sucesso, que não é a riqueza. Educação é tudo. Educação faz de um simples filho de lavrador como eu poder sonhar e fazer um pós-doutorado e ter sido conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia. Adolescente, juventude. Adolescente e juventude. Mente desocupada é oficina do Satanás. Não pode ser essa meninada. verdade. Tem que ter o primeiro emprego, tem que ter esporte, cultura, lazer. Animais, Softimari e Belinha. Ah, eu amo os animais. Eu costumo pensar que nós somos para os animais como deuses. Eles nos seguem, eles nos obedecem, eles nos emprestam uma reverência e um carinho. Assim como nós fazemos com o nosso Deus. Religião. Religião é uma ligação do homem com o Criador, com um ser superior que ele acredita. Trabalho é a única coisa que dignifica realmente o ser humano. Homem ou mulher. Injustiça nós temos que lutar contra todo tipo de injustiça. Mas principalmente nós temos que lutar por uma justiça, que ela compreende todas as demais. Justiça social. Direito é o caminho. Aristóteles, ele sintetiza o direito como directon, uma direção. Então, direito é o único caminho em que a gente lá no final encontra o quê? A justiça. Então, vocês que são advogados, que lutam pela justiça, caminham pelo esse directon, que é o direito. Povo porto-velhense. Povo porto-velhense, merece todo o nosso respeito. Nós somos povo. A gente precisa de dignidade. Dignidade da pessoa humana, ter emprego decente, saúde, educação, enfim, todos os direitos fundamentais que nos são assegurados na Constituição Federal. Economia é a possibilidade de alguém ter um emprego, de alguém dar um emprego. Que é exatamente o que significa. Porque sem um emprego eu não tenho um resultado econômico. Sem um resultado econômico eu não tenho alimentação, não tenho vestuário, não tenho transporte, não tenho lazer, não tenho nada. Então, Governança. Governança é bem diferente de gestão. Gestão é aquilo que um gestor faz numa pasta, por exemplo, na saúde. Governança é você pensar como um todo. É pensar em fazer a gestão da saúde, que é da tua competência, por exemplo, no município. Mas também você pensar que a saúde estadual, que a saúde federal pode corroborar esse processo em governança. É juntar, catalisar forças multiníveis para efetivamente atender a pessoa. Aquilo que Santo Agostinho identifica como o bem comum prestado, efetivo. Chegando ao cidadão. O Rio Madeira. É o rio que me apaixonou, é o caminho que me trouxe até aqui. Bebeu a água do Madeira. E bebeu água do Madeira, não vai embora mais, né? E para finalizar, eu acho que seria legal perguntar a importância para você de um prefeito. O prefeito é onde o povo deposita a sua esperança de dias melhores. Hoje, amanhã e no futuro. Por exemplo, uma educação melhor. Nosso índice de educação aqui em Porto Velho é muito ruim, está em 328 no ranking. Podemos melhorar e melhorar muito. Se nós ficarmos em 27 como uma capital que somos, a gente vamos melhorar bastante. A saúde nossa
o acesso à saúde é 333. Tem que melhorar muito para chegar decentemente como uma capital. E outras coisas como creche, educação. Nenhuma criança fora da sala de aula. Educação de idoso. Você ter aquela sensação de poder ajudar um idoso que nunca foi na escola a escrever, a ler, escrever e contar, para ele tirar aquela expressão analfabeto da sua identidade. E ele chegar com dignidade no banco e assinar para retirar ou para fazer uma conta, abrir uma conta, qualquer coisa. Isso não tem preço. Professor, estar com você é sempre uma aula, né? Eu vou te falar uma coisa, E a gente faz, Vitória. e quem sabe faz ao vivo, né? Eu fico impressionado, porque a gente foi falando e ele... Foi sensacional. Dá a impressão até que foi combinado, né? Não. Minha filha, uma coisa que vocês sabem pela nossa espontaneidade, que nada é combinado aqui. Tanto é que o episódio da semana que vem é totalmente diferente dele. E uma coisa que a gente gosta de colocar os convidados no fogo, inclusive... Você, né, meu amor? Porque você quer inconveniente e pedinte. Não, ele falou que ele já escreveu, já escreveu 45 livros e nada mais justo. E aí a gente bota o convidado no fogo mesmo de disponibilizar um livro, aí pode ser qualquer um que esteja à disposição, porque eu não... Cara, se você disser que não... Aí eu vou dizer que não fez 45 livros, não. O livro pra gente sortear, a gente pode fazer aquela dinâmica, o pessoal comentar, falar assim, eu quero, e a gente sortear e bota um prazo, né? A gente tem que ver qual é. Eu acho que pode colocar primeiro vamos ver se vai dar, né? Vai dar um livro? Gente. Sim, pode ser. Eu tenho vários livros escritos. Qual? Né? Pode ser Amazônia Brasileira, Soberania Ameaçada, que a gente conta um pouco da história da Amazônia. Eu amo esse livro, eu tenho. De Antônio Raposo Tavares, aqui no Rio Madeira. Fala da história? Conta, tem um enredo, tem um conteúdo histórico, geográfico, faunístico, legal. florístico, etc. Que data, Vitória? A gente coloca aqui, o pessoal vai ter até... Dia 30 de junho. 30 de junho. Então, pode ser? Até 30 de junho, todo mundo que assistir vai ter que colocar eu quero. E aí a gente vai sortear o livro do professor Benedito. Show de bola. Muito bem. Cara, agora, eu quero fazer só uma, né? Aproveitar a oportunidade para poder mencionar que eu sempre falo isso para você, mas eu quero deixar isso claro para todo mundo aqui publicamente. Você é um ser humano sem igual. Você realmente é um ser de luz, é um anjo na vida das pessoas. Eu, particularmente, como uma pessoa que te ama de verdade, sempre, não vou mentir que eu fico receosa, mas não por não acreditar em você. Eu acredito em você, em todo o seu potencial, e eu sei a pessoa maravilhosa que você vai ser para Porto Velho. Mas eu fico receosa por conta de críticas normais que podem aparecer no decorrer do caminho. Mas eu quero te dizer que você é a pessoa mais preparada para ocupar o cargo de prefeito de Porto Velho. Você é a pessoa mais preparada para poder gerir e para poder realizar todas essas transformações e mudanças que você falou aqui, mencionou. E eu desejo muita sorte nesse processo, como mais um dos inúmeros processos que você já passou e já superou e já, enfim, mostrou que você, para que veio, e você já é um vencedor, um grande vencedor, porque da realidade que você surgiu, você já, que nem você já disse, né? Você já tá ganhando bônus da vida. Foi nosso professor e eu acho que vai ser professor de todo mundo agora. Pra sempre. Inclusive, eu sou professora agora por causa dele. Ele que me inspirou. Ele falou assim, você tem que ser professora, menina, que eu perturbava demais. Obrigada pela presença. É uma honra estar aqui com vocês. Vitória, Thiago, vocês são pessoas que eu amo. Eu tenho, assim, eu tive milhares de alunos mesmo, de verdade, né? Hoje o pessoal não consegue nem ganhar a eleição da OAB sem falar comigo, tá? Você sabe disso. E aqueles que não foram meus alunos, que são importantes, como o Dr. Marco Donizete Zani, são meus amigos, é onde eu comecei. Quem não foram meus amigos... Então, olha aí, Zani. A gente fica muito feliz de estar aqui. Pode direito, né? Segunda vez que eu venho. Segunda edição já. E olha, diferente. Já tô com a segunda edição da minha caneca. Já é a segunda caneca. E você sabe que eu amo essas canecas mesmo. Isso aqui vira do meu café da manhã. É a que eu uso lá. Quando a menina coloca outra vez, eu falei, não é essa. Direito. O Breno, que tá há pouco tempo comigo lá, mas ele já sabe, né, Breno? Eu tenho minha canequinha lá. Então, gente, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu me sinto bem aqui. Eu sinto tranquilo, né? Sem frescura, né? Eu acho que sem frescura, fala que é mesmo. Obrigada mesmo. Gente, até a próxima semana. Até mais, tchau, tchau.